mudanças através de uma emenda à Constituição do Estado do Piauí está fazendo com que as emendas possam ser destinadas aos municípios ou possam ser utilizadas com menos burocracia. Essa mudança, ela, a princípio, difícil de ser compreendida, pode facilitar a utilização do dinheiro público pela população na ponta. Vamos tentar entender melhor como isso funciona com a ajuda da deputada estadual Tereza Brito, que já está comigo aqui no Jornal do Piauí, comigo, Elivaldo Barbosa e Lídia Brito. Deputada, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí de hoje. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Lídia, Elivaldo e todos os queridos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. De que maneira agora o dinheiro das emendas podem chegar mais fácil aos municípios, às comunidades? Pois é, antes, até 2021, nós destinávamos os recursos, ou destinamos ainda, né, porque ainda tem até o dia 31 de dezembro, para os municípios, mas eles passam por o convênio via o órgão e o município. E aí a burocracia é muito grande e às vezes inviabiliza esses recursos para os municípios. E se não tiver empenhado esses recursos até 31 de dezembro, aí existe uma dificuldade muito grande de se continuar com esses recursos destinados e ele realmente ser feita essa obra. Com essa reformulação da Constituição Estadual, através de uma PEC, nós vamos agora fazer como na Câmara Federal. Os recursos podem ser destinados diretamente para a Prefeitura, às prefeituras, e elas não precisam mais desse convênio, essa burocracia toda. Então, elas fazem o projeto e elas executam as obras. Vamos admitir que a senhora ou algum deputado... E se não, no final do ano, chegou ao final do ano, e a gente não tiver destinado todo esse recurso para prefeituras A, B ou C, esses recursos continuam lá, nós podemos utilizá-los no ano seguinte. Inclusive com uma destinação ainda a ser definida. Exatamente, ainda a ser definida. Então pode acumular, por exemplo? Pode sim, pode também acumular. Por exemplo, eu posso colocar a minha emenda num órgão X. E aí desse órgão eu posso direcionar para as prefeituras. Porque se eu colocar direto para as prefeituras e houver algum problema, então não posso remanejar, trazer de volta. Uma vez elas lá, elas têm que ser executadas. Certo. E aí você tem que fazer muito bem planejado essa destinação. Mas o melhor é você colocar diretamente nos órgãos e depois fazer a destinação gradativamente de acordo com a necessidade do município. Então, de acordo com as bandas, por exemplo, se a senhora imaginar que é preciso ter uma para a área de esporte, sim, destina para a pasta do esporte, e aí a organização, a utilização desses recursos é feita pelo próprio gestor. E aí depois o deputado, como gestor, já coloca a verba carimbada para o que vai ser feito lá no município. Tá. Digamos que é para fazer a construção de uma quadra, aí a verba já vai carimbada para o município para a construção da quadra de esporte, é um exemplo. Agora, é importante colocar também que 30% dos recursos das emendas parlamentares, que para 2022 vai ser um total de 2.200.000 e poucos mil reais, 30% é para saúde, educação e cultura. Eu geralmente tenho colocado quase, digamos, 90% para saúde e mais 10% para educação. Por que esse total diferenciado? Porque a saúde ela ainda passa por uma desestruturação muito grande, necessita muito de mais recursos. E a educação, ela recebeu do ano passado para esse ano, 2 bilhões de reais. Então, tem em caixa ainda, inclusive nós até houve um remanejamento, onde nós aprovamos recentemente tivemos que suplementar a dotação orçamentária da educação porque houve um excedente. O juro daquele precatório de 1 bilhão e 600 milhões do ano passado, que caiu na conta do Estado, ainda não foram gastos, apesar de ter muitas escolas aí fechadas para reformas, escolas que paralisado obras, infelizmente ainda não conseguiram avançar para terminar essas obras. E esse ano entrou 400 milhões aproximadamente no Estado. Então, foram 2 bilhões de reais do ano passado para esse ano. E aí tem muitos recursos. Nós temos necessidade de melhorar a situação da UESP. Desde o quadro de pessoal, nós temos disciplinas, mais de 300 professores, nós temos os prédios da UESP
muito ruins, precisa estruturar, inclusive colocamos dotação orçamentária, remanejamos para 2021 para fazer tudo isso, mas continua ruim. Mas recurso tem, falta só o governador sentar, planejar e executar. Agora, a saúde é precisa. Então, 30% das emendas dos deputados, ele é obrigado a ser destinado para saúde, educação ou cultura. E cultura. O deputado Bessá Filho, que é da oposição como a senhora, ele se queixava da dificuldade dos parlamentares da oposição de terem aí as suas emendas liberadas e falava até que isso dificulta a relação com as bases no interior. A senhora passa também por essa dificuldade? Como eu tenho destinado parte desses recursos para a saúde, mais de 50%, o ano passado foi 90%, 2019 para 2020 foram 90% dos recursos das emendas foram para a saúde, então elas foram totalmente pagas. E é fundo a fundo. Custeio. Né? Ainda existe. Investimento também. Mas a maior parte foi custeio nos municípios. Compra de medicamentos, pagamentos de servidores. Foi isso aí, custeio. Ele não é para crescer a rede, né? Ele não faz a rede muita crescer. dificuldade ainda das prefeituras, apesar de que o senador Ciro tem ajudado muito, conseguido recursos para custeio nos municípios, mas elas ainda têm dificuldade de fazer o custeio da atenção básica. Até porque nós sabemos que o cofinanciamento já tem aí mais de 12 meses atrasado, o Estado não está pagando. Então, eles pedem muito recurso para custeio. Mas colocamos também para investimento. Então, não tive dificuldade. Esse ano, parte também das emendas dos 30%, aliás, passou de 30%, eu destinei também para a saúde. Então, eu brigo muito com o secretário, cobro muito dele, mas nesse contexto aí não tive dificuldade de liberação dos recursos para a saúde, da saúde, logo é fundo a fundo e é obrigada a ser pago. Todos os recursos que é colocado fundo a fundo, eles têm até dia 31 de dezembro para pagar. E aí eu tenho feito isso. Dessa forma eu não tenho tido tantos prejuízos. Mas realmente tem dificuldade, alguns deputados têm. Eu tenho outras obras aí recursos que eu coloquei e ainda não foram liberados. Educação, por exemplo, coloquei para a UESP de Oeiras, coloquei para a UESP de Parnaíba, para a compra de equipamentos. Até agora ainda não foi resolvido. Também tem lá do campus Clóvis Moura, que ficou do ano passado também, não foi resolvido ainda. Eu não tenho notícia que foi resolvido. Teve essa pandemia também, que complicou um pouco as coisas, mas esse ano já era para ter muitas coisas terem já sido resolvidas. Mas assim, eu cobro muito e eu quero que as coisas sejam feitas como deve ser feita, como manda a lei. É uma lei, tem que ser cumprida. Claro, deputada. Deputada, agora em relação à política, a senhora do partido comanda um partido importante no Estado, que é o PV, um partido nacional de envergadura, mas que terá que se adequar a essas novas regras que valerão agora para uma eleição que a senhora vai participar diretamente como um candidato, inclusive. Como é que está sendo a preparação do PV do ponto de vista da estrutura para participar de modo competitivo do pleito do próximo ano, considerando a posição política do PV, que é do segmento de oposição ao governo do Estado? A nível nacional, eu também sou da direção nacional, Correto. Inclusive sou uma das vice-presidentes nacional. O Partido Verde é um partido planetário, tem mais de 130 países do mundo. A ideologia é a mesma. Nós criamos o partido nos países com o objetivo, a bandeira principal é cuidar da questão ambiental, da causa ambiental. E cuidando da causa ambiental, nós também temos que cuidar das pessoas. Então, é o tripé da sustentabilidade, pessoa, desenvolvimento e meio ambiente, juntos, que é chamado de desenvolvimento sustentável. Então, nós temos um programa, nós temos toda uma ideologia, um partido, como eu digo, planetário, e que nós temos certa dificuldade de, por exemplo, a questão das federações, porque os outros partidos têm a rede, que tem também uma linha parecida com o PV, mas o PV tem toda uma história, um histórico. Então, a nível nacional, nós estamos assim ainda observando, conversando internamente, para ver se tem ou não alguma possibilidade. A federação está fora de cogitação? Não é que esteja fora, mas é cidadania, preciso, se não me engano. É preciso que a gente veja a questão, converse internamente com os membros da Nacional e que geralmente esses membros da Nacional, eles são representantes estaduais. Por exemplo, eu presido o PV no Piauí e assim como eu, os outros 27 estados da Federação e o Distrito Federal também, eles também são representantes na Nacional. Então, assim, tem as particularidades locais
Enfim, não posso dizer que não possa acontecer, mas eu particularmente acho difícil acontecer essa federação. Se tiver, assim, nós participamos de uma federação, mas se tiver, nós vamos caminhar com o que for melhor para o partido a nível nacional. A nível estadual, nós sempre tivemos, digamos, uma carreira solo. Trabalhamos, formamos, nós temos um grupo aqui no Partido Verde do Piauí, ideológico, filiados antigos que vieram e continuam conosco, de pessoas que querem, assim, um Estado melhor, um Estado mais desenvolvido de forma sustentável, onde olhe para as pessoas, onde olhe para a causa ambiental, onde se possa fazer uma gestão melhor. Nós estamos vendo, assim, que nesses últimos 20 anos o Piauí não tem avançado. O que tem que tem melhorado um pouco mais é a questão do setor produtivo. O setor produtivo faz acontecer no estado do Piauí, mas se tratando de políticas públicas mesmo para as pessoas, ninguém vê o avanço, ninguém vê na educação, ninguém vê na saúde, ninguém vê na questão ambiental, essa está em completo abandono. A assistência social tem os órgãos, mas eles não funcionam a contento. A nossa visão é essa. Então, a gente precisa, nós estamos aí num bloco de oposição, onde se desenha uma proposta para o estado do Piauí, e nessa proposta de fazer algo melhor e fazer algo acontecer, fazer uma administração para as pessoas mesmo, nós vamos ver o que é melhor, quem é o melhor pré-candidato dentro da opinião pública, que vai se apresentar desse grupo de oposição. Lídia. Deputada, nacionalmente tem essa questão da federação com cidadania que está sendo discutida, e o Cidadania aqui no estado tem um projeto já com o nome de Washington Bonfim. Ele chegou a dizer que tentou contato com a senhora e não tinha conseguido conversar com a senhora aí para ver essa estratégia do Partido Verde. Mesmo se houver federação, o PV aqui no estado mantém essa posição de seguir com um grupo de sigla. Como eu estou dizendo, eu acho difícil acontecer a federação. Primeiro, eu acho difícil porque eu não estou vendo internamente vontade dos dirigentes fazer essa federação, participar de uma federação. Eu não estou vendo, eu estou colocando a posição pessoal da deputada Tereza Brito, da dirigente Tereza Brito. Eu não estou vendo disposição internamente para participar de uma federação. Primeiro. Segundo, aqui no Piauí nós temos esse projeto. O PV, ele tem deputado estadual, tem vereador de capital, tem vereadores do interior, tem vice-prefeito. Então, é um partido que ele é maior do que a Cidadania, aqui no Piauí. Com todo o respeito que eu tenho pelos os que fazem Cidadania, o Mário Rogério, uma pessoa que eu quero muito bem, respeito muito. Mas, assim, estamos falando de estado de Piauí, o tamanho de cada partido. Primeira coisa. Segundo, nós, inclusive, temos pretensões de lançar uma candidatura majoritária, que é ao Senado, né? O PV tem candidatura a senador. E é uma questão também que nós vamos discutir internamente aqui a nível de Estado. Porque se nós tiver que lançar uma candidatura majoritária, nós do Partido Verde temos pode ser o partido lançar. Entende? Em vez de a gente apoiar o Cidadania, podemos fazer uma aliança com a Cidadania, mas o Partido Verde hoje a gente vê como um partido que aqui a nível de Estado é maior do que o Cidadania, com todo o respeito que eu tenho pela Cidadania e pela pessoa do Washington Bonfim. O professor Washington Bonfim, eu tenho um respeito, foi um bom secretário e tudo, mas acho que a gente tem que sentar, tem que discutir muito antes de lançar as candidaturas. Por exemplo, nós não sabemos no PV quem seria o candidato a senador, tem vários nomes importantes, pode ser até um de fora que venha para o PV, desde que seja ideológico, que a gente realmente vê que vem para ficar, não só para levar, ou seja, esse espaço, que é um espaço majoritário, é um espaço importante, projeta as pessoas. Vamos lançar um candidato que vai se projetar para para 2024, por exemplo. Não, nós queremos alguém que realmente pense como nós, do Partido Verde, que pense de fazer um trabalho para o estado do Piauí, para as cidades do Piauí, e não se projetar futuramente. Eu quero agradecer a senhora, deputada. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigada, abraço aí para todos os telespectadores e vocês. Muito obrigado, deputada.